Olá, meus pequenos e pequenas de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta no canal de Tia Val. E aí, galerinha, tudo bom? Veja só, hoje nós vamos ver uma operação chamada potenciação, certo? Você já deve ter escutado esse nome. Então, para você saber calcular a potenciação, você precisa saber a multiplicação, ou seja, tem que saber a tabuada todinha. Porque o que é de fato uma potenciação? É um produto de fatores iguais. É uma multiplicação onde os termos são iguais. Bora ver como é que se faz isso? Veja, Tia Val colocou aqui primeiro uma adição de parcelas iguais. Por quê? A adição de parcelas iguais, ela nos dá quem? A multiplicação. Então, quantos 3 você tem aqui? 4. 4 vezes o 3. Imagina você somar, na verdade, 1000 vezes o 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Aí vem a necessidade de quem? Dessa operação chamada multiplicação, onde as parcelas são iguais, você transforma essa adição de parcelas iguais em uma multiplicação. Então, isso acontece também com a multiplicação. Imagina você escrever 3 vezes 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 3. Então, não precisa você fazer isso usando quem? A potenciação. Vamos ver como é que é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 3 se multiplicando, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Esse número que está repetido, ele vai ficar embaixo, vai ficar normal, do jeitozinho que ele está. E a quantidade de vezes que ele está aparecendo, certo? Você vai e coloca em cima. Então, fica 3, é o número que está repetido, é a base, e o númerozinho de cima é a quantidade de vezes que ele está aparecendo. Vamos agora conhecer os termos da potenciação, veja. Esse númerozinho aqui que está embaixo, que eu disse que é o número que fica repetido, ele vai se chamar base. Então, a base é o número que fica embaixo. O número, a quantidade de vezes que ele está repetindo, que ele vai ficar lá em cima, como mostrei lá atrás, vai se chamar expoente. E o resultado se chama potência. Então, base é o número que fica embaixo, expoente é o número que fica em cima. E o que mais? E o resultado é quem? Potência. Entendeu? Vamos ver agora como é que se lê uma potência. Cuidado. Tem dois numerozinhos que tem nomes especiais, tá certo? Um, quando é o 2zinho lá em cima, toda vez que tiver um 2zinho lá em cima, você vai dizer o quê? Elevado ao quadrado. 5 e o 2 lá em cima. 5 elevado ao quadrado. Se for o número 3, lá em cima você vai ler cubo. Tipo, 5 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo. Então, 2, quando ele está no expoente, ele se chama quadrado. Então, 2, quando ele está no expoente, ele se chama quadrado. E 3 se chama cubo. E Tia Val, e os outros, como é que vai ser? Os outros você vai ler através de numerais ordinais. Quarta potência, quinta potência, sexta potência, décima potência. Então, só quem tem nome diferente, número não, nome é o 2 e o 3. Como é o 2? Como é o 2? Quadrado. E o 3, como é o 3? Cubo. Certo? Agora, bora ver como é que se calcula uma potência. Cuidado que às vezes a gente, quando está começando a estudar a potência, a gente confunde, acha que é pegar e multiplicar um número pelo outro. Não é. Cuidado. Tá aqui, ó. 8 elevado a quem? 2 se chama o quê? Quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 8, que é a base, vou multiplicar ele vezes ele. Não é fazer 8 vezes 2. É o 8 vezes o 8. A quantidade que tá lá em cima, ó. 8 vezes 8 dá o quê? 64. Então, 8 elevado ao quadrado não é 16. Está errado, isso não existe, tá? Então, se liga aí, viu? 8 ao quadrado não é para fazer 8 vezes 2, não, certo? 8 ao quadrado é pegar quem? O 8 e multiplicar por ele mesmo, tá certo? 8 vezes 8 dá 64. Vamos ver o próximo exemplo que o Tia Val colocou aqui, ó. 3 elevado a quem? 5 a gente vai ler como quinta potência. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que tá aqui. Como é 5, então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como é que eu vou resolver isso, ó? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3, 243. Então, não é para você fazer 3 vezes 5. Como é que a gente tem que fazer? 3 vezes 3, 9. 2 vezes. 9 vezes 3, 27. 3 vezes. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243.
Não é para multiplicar 3 vezes o número que está em cima, não. Se liga aí, viu? Cuidado para não errar, certo? Existe na potenciação alguns casos especiais. Quais são eles? Tia Val vai mostrar agora, tá certo? Veja. Toda vez que o expoente for 0, vai dar 1, tá certo? Tia Val, por que dá 1? Como vocês estão aprendendo agora potenciação, se eu for explicar, vocês não vão entender. Mas na próxima aula de propriedade de potenciação, aí vocês vão entender por que dá 1, tá certo? Mas qualquer número elevado a 0 dá 1. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Coração elevado a 0. Mas, tia Val, coração não é número. Mas imagina que ele é um número. Então, se ele é um número elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Tia Val elevado a 0. Tia Val, você não é número. Mas lá em cima, qual é o expoente? 0. Se é 0, vai dar quem? 1. Então, toda base elevada a 0 dá 1. Tá certo? O outro casinho especial é quando a base é 0. Veja, quando a base é 0, imagina, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vai precisar fazer? Não. 0 elevado a milésima potência, 0. 0 elevado a nona potência, 0. Então, toda vez que a base for 0, o meu resultado é 0. O outro caso é quando a base é 1 e quando o expoente é 1. A base, quando ela é 1, é parecida com a base do 0. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, precisam fazer essa conta? Não. 1 elevado a qualquer número vai dar quanto? 1. Então, aqui seria 1. Então, veja só. Quando o expoente é 1, o que acontece? Vai dar a própria base. Por quê? É como se aquele expoente não existisse, né? 15 elevado a 1 dá quanto? 15. Sempre que a base, sempre que o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Então, quais são os casinhos especiais que a gente acabou de ver? Toda vez que o expoente é 0, dá quanto? 1. Toda vez que a base é 0, é 0. Toda vez que a base é 1, vai ser sempre 1. E toda vez que o expoente é 1, é a própria base. Esses são os casinhos especiais. Mas tem um casinho bem legal que eu acho, viu? Peraí que deixa eu apagar o quadrinho para mostrar para você. Então, vamos lá ver um caso bem legal que eu acho é quando a base é 10. Potência de base 10. Vamos ver como é que é, ó. 10 elevado à sexta potência. 10 elevado... Como é o nome desse númerozinho aqui? Quadrado. Nunca esqueçam. Quando o expoente é 2, se chama quadrado. 10 elevado ao cubo. E 3 é cubo. É bem legal, acho bem legal essa potência de base 10, porque o aluno não precisa nem fazer conta. O que ele vai fazer? Quando a base é 10, você vai olhar lá para o expoente. A quantidade que tiver lá em cima do expoente, você vai encher de 0. Coloca 1 e enche de 0 de acordo com quem? Com os expoentes. Veja, 10 elevado a 6. Qual é o númerozinho que está aqui em cima? 6. Então, o que é que eu vou fazer? Boto 1 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5... 6 zeros. Qual é o expoentezinho que tem aqui? 2. O que é que eu faço? Coloco 1 e 2 zeros. E qual é o expoentezinho que tem aqui? 3. O que é que eu vou fazer, gente? Coloco 1 e 3 zeros. E assim vai fazendo. Vamos relembrar um pouquinho potência, porque Tia Val falou bem rápido. Bora? Como é que se calcula a potência? Multiplica o número que é a base, a quantidade de vezes que o expoente está indicando, certo? Deixa eu apagar aqui para mostrar mais um exemplozinho. Vamos lá. 3 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência. O que é que eu vou fazer? 3 elevado à quarta potência, como é que se calcula? 3 vezes 4? Não foi assim que Tia Val ensinou. Como é? Pego o meu 3, multiplico por ele mesmo, a quantidade de vezes que está quem? O expoente. Não é obrigado você fazer isso aqui o tempo todo, não, tá certo? Não é obrigado, você já pode colocar o resultado. Quando a gente está começando a aprender, é bom colocar para não se perder, tá? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. 2 elevado à quinta potência. Bora fazer sem colocar no quadro. Vamos fazer na mão, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá quanto? 32. Aí eu já boto a resposta. Relembrando, como é que se chama o númerozinho de baixo? Base. E o númerozinho de cima? Expoente. E o resultado? Potência.
Espero que tenham gostado. Coração!